será que os homens têm tanta dificuldade em falar sobre os próprios sentimentos? Essa é a dúvida que eu quero responder no vídeo de hoje. Olá! Dias atrás eu recebi uma dúvida, essa mesma dúvida que eu tô trazendo para você lá na caixinha do Instagram. Inclusive, se você não me segue, já começa. Todos os dias eu respondo perguntinhas lá nos stories e dá para aprender muita coisa sobre a vida e o relacionamento. Ela me disse: Fabiola, por que será que os homens têm tanta dificuldade em conversar, em falar sobre os próprios sentimentos? Tô passando por algumas situações aqui em casa e seria tão mais fácil se ele abrisse, se ele conversasse, se ele falasse, se ele demonstrasse. E essa é uma dúvida e uma dor que nós mulheres temos, só que ela é sanada quando nós percebemos e compreendemos, assim, não só com a nossa cabeça, mas também com o nosso coração, que homens e mulheres são diferentes, eles possuem necessidades diferentes. Mas eu trouxe aqui para a gente conversar sobre 4 aspectos pelos quais essa dúvida pode ser respondida. Inclusive também, se você não está inscrita aqui no canal, já se inscreva, dê seu like, curta, compartilhe, porque realmente aprender sobre relacionamento pode mudar a nossa vida. O primeiro aspecto que eu trouxe foi em relação às questões culturais. Me lembro de alguns atendimentos feitos com homens e, graças a Deus, a desmistificação da terapia, da psicologia, muitos estão procurando atendimento psicológico. Então eles trazem, em algum momento na terapia, uma frase muito comum que ouviram na infância: homem não chora. Tá aí uma mentira, um mito que nós precisamos combater. Muitas vezes isso veio da própria mãe, às vezes de um pai, de um avô, de um tio, de uma figura de autoridade, e aquilo meio que bloqueia as emoções, sabe? De alguma forma, eles já têm essa dificuldade e aí vem com um balde de água fria desse. As emoções, elas foram feitas para serem sentidas, elas estão nos sinalizando algo, mas ouvir uma frase dessa na infância tem um impacto muito profundo. Se você é mãe, pai, tio, tia, professor, ajude as pessoas. Não é que você precisa chegar enfiando essa informação, mas não faça isso. Se você não fizer isso, já é o suficiente. Além das questões culturais, também existem as questões biológicas. Existem algumas pesquisas demonstrando que o cérebro da mulher possui mais ligações entre o lado verbal e emocional do que o homem. Por isso que nós transitamos entre vários assuntos, misturamos tudo num balaio, aquela rede de fio tudo desencapada, como diz o Cláudio Duarte, e os homens, eles falam uma coisa por vez. Eles têm uma dificuldade maior também, biologicamente, então, assim, lá dentro do cérebro deles, de acessar aqui o verbal com o emocional. Eu acho muito interessante, até para desmistificar, porque o problema do seu marido não é você. Não carregue essa culpa, não carregue esse peso. Ele é assim, ele é uma criatura diferente de você. Não é que ele seja melhor ou pior. Vocês são apenas diferentes. Quando nós compreendemos que estamos aqui no mesmo patamar de importância, mas equivalente não é igual, igual não é equivalente, vocês são equivalentes, vocês não funcionam da mesma forma, fica tudo resolvido, ou uma boa parte fica resolvida. Eu gosto de uma frase que eu ouvi uma vez no livro, falando que os homens, eles conversam para obter informações. Já as mulheres, elas conversam para interação. Nós, com o nosso jeito de conversar, quando nós estamos ali num diálogo, nós estamos dando atenção, carinho, demonstrando interesse. E por isso que, às vezes, uma das coisas mais chatas que acontecem, quando é que a mulher vai querer conversar com o marido? Justamente na hora do futebol, na hora da Fórmula 1, ou na hora que ele tá lendo o jornal, na hora que ele tá mexendo ali no celular. Ele sente como uma invasão de privacidade. Porque geralmente ele tá fazendo essas coisas para obter informação, ainda que seja qual é o time que vai ganhar ou perder. Nós queremos interagir. Para nós isso é muito importante. Faz sentido para você? Me conta aqui abaixo. E a terceira questão são os aspectos emocionais. Mesmo para nós, mulheres, que temos mais ligações entre o lado verbal e emocional do cérebro, isso não é tão simples. A necessidade de uma educação emocional precisava ter sido bem antes, ali na nossa infância. Em breve eu vou gravar um vídeo sobre as emoções. Vocês não perdem por esperar. Então, ele tem muito medo de ser rechaçado. Quando ele fala ali dos próprios sentimentos, ele tem pavor. Aquela criança que nós fomos um dia,
ela está bem viva dentro de nós. Tem vídeo aqui sobre isso já no canal também. E se ele foi rechaçado, se ele não foi acolhido ali na infância, muito provavelmente ele vai ter uma dificuldade maior em se abrir para as pessoas. Geralmente, até o que acontece é que ele se abre mais com um amigo, uma pessoa do mesmo gênero, porque é mais fácil, homem com homem se entende mais facilmente, mas nós mulheres sentimos, nossa, parece que ele conversa mais com um amigo do que comigo. É por isso, ele tem muito medo de ser não bem visto quando ele fala das próprias emoções. Tem uma frase também no livro 7 Segredos que ele nunca vai te contar, mas você precisa saber. O Kevin Lehman diz assim: o caminho que leva ao coração de um homem está bem sinalizado, mas ao mesmo tempo ele é estreito. Por isso, porque ele tem medo de ser rechaçado. E o quarto aspecto é o aspecto familiar. Olha, se nós somos o produto das pessoas com as quais nós mais convivemos, eu sempre digo, se vocês têm 30 anos e vocês se casaram quando vocês tinham 20 anos, ele tem uma bagagem ali com a família dele de 20 anos e com você apenas de 10, sabe? As coisas melhoram com o tempo, mas antes que melhora, piora. Antes vocês têm intrigas, mas vale a pena entender o contexto geral de como era lá na família dele. E como que essa mãe tratava esse filho? Como que ela tratava o seu marido? Ele era acolhido, era permitido que ele chorasse, que ele expressasse as emoções, que ele falasse realmente do que estava sentindo, ou ele só foi engolindo os próprios sentimentos? Grande parte do sucesso e do fracasso dentro de um relacionamento depende de que nós entendamos as nossas necessidades, as necessidades do outro, e depois desse entendimento, caminhemos ao longo de satisfazer essas necessidades, compreender o que é importante para você, o que é importante para o outro, para o relacionamento. Mas eu acredito que se você tiver uma noção desses 4 aspectos, você nunca mais vai brigar com seu marido ou reclamar dele ser tão fechado. Assim, nós podemos abrir também um canal de comunicação saudável dentro de um relacionamento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica para você aqui o meu abraço e até o próximo vídeo. Tchauzinho!